Lucas é o médico amado, é um grego, capítulo 22, que foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. No livro de Atos, quando a gente está lendo Atos, a narrativa está na terceira pessoa. Um pouco mais à frente, a narrativa deixa de estar na terceira para a primeira pessoa. É quando Lucas está narrando de Paulo e depois Lucas está junto com Paulo. E este médico amado, ele escreve um evangelho, e a função deste evangelho era atender a necessidade dos gregos. Amém? Os gregos aqui de época eram os cultos. Cultura grega helenística era a cultura da filosofia. Então tinha que trazer uma cópia do evangelho, uma percepção do evangelho na cultura grega, e cabe a Lucas trazê-la, e logrou bastante êxito nesta proposta. E no capítulo 22, versículo 14, narrativa de Lucas, mas é biografia de Jesus. A minha Bíblia, ela tem por tema a última Páscoa. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Podem sentar, amados. A narrativa bíblica, ela vai nos trazer algumas características que, se pegarmos a ela como textos de efeito, a gente vai estar mais firme, mais consistente, mais consciente da fé cristã. A primeira mesmo é quando Jesus desce as águas, do ponto de vista de Mateus, pós o período de provação por 40 dias, sendo testado e atestado como homem perfeito. Ele desce ao Jordão para ser batizado por João o Batista, e este batismo tem uma significância muito grande, porque a gente percebe próprio Jesus que vem para ser batizado, próprio João que tem dificuldade, tem relutância em querer batizar Jesus, porque a pregação de João e o batismo de João era para o arrependimento. Traduzindo a miúde, se de fato Jesus estava ali para ser batizado, supostamente ele tinha do que se arrepender. João refuga o batismo, Jesus cobra o batismo, porque convém que o reino de Deus se cumpra, e o cumprir o reino de Deus seria atestar o Filho de Deus como sendo um homem perfeito, não sujeito ao pecado, que era, do ponto de vista da humanidade, humano perfeito, do ponto de vista da pureza, puro, santo de Deus, sem mácula, sem transgressão. E quando ele desce as águas do batismo, naquele contexto, ele está o fazendo para se identificar com a raça humana, ou seja, 100% homem perfeito que praticou tudo que fora viável para atestar que de fato ele era legítimo como perfeito. Ele desce as águas para se identificar conosco, e eu já falei isso para vocês muitas vezes, e quando nós vamos ao batismo, quando descemos as águas, é para nos identificarmos com Jesus também na sua morte. Mas a beleza do Evangelho é que quando Jesus está se identificando com a raça humana, nesse contexto do descer as águas, ele está se identificando com a raça humana dentro da consciência do homem 100% perfeito, e que veio para remir e redimir aqueles que se achegassem a ele, porque a pauta bíblica, irmãos,
Somente um homem perfeito que poderia oferecer um sacrifício perfeito para que o Deus perfeito pudesse aceitar este sacrifício, olhar para o homem, apiedar-se do homem, acolher o homem, ter misericórdia do homem, salvar e remir o homem, ou remir e salvar o homem, trazendo a própria natureza de Deus para este homem, a fim de que este homem pudesse ter uma saga agora com Deus e para Deus. Não tínhamos capacidades para isso. Mas em Cristo fomos colocados como aptos para isto. A minha justiça não excede a justiça divina, mas a justiça divina, o sacrifício do Filho de Deus, me equiparou em justiça para estar na presença de Deus, oferecendo o meu sacrifício perfeito, sabendo que este Deus hoje recebe, porque então o próprio Jesus nivelou a raça humana no sacrifício da cruz para nos remir e para nos fazer aceitáveis a Deus. E Paulo chega a propor, porque somos geração dele, movemos nele, fomos criados por ele, e ainda Paulo está falando para toda boa obra. E quando a gente fala boa obra, a gente está falando em que contexto? Assistencial, não espiritual. Tudo aquilo que Deus cobra de mim, Ele cobra porque Ele sabe que eu posso oferecer, e tudo aquilo que Ele cobra de mim, eu posso oferecer porque Ele já me deu respaldo para isso. E quando ofereço, esta é a minha boa obra de gratidão feita nele, para Ele e através dele. E quando Jesus, nesse contexto, identificou-se com a raça humana, agora pôs este povo para ter acesso a Deus. O que fazer para sacramentar isto definitivamente? Ele tinha que ir à cruz pelos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos 4, 24 a 25, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Está mostrando uma consciência perfeita do sacrifício. Aquele que se entrega por nós, aquele que vence a morte no seu próprio corpo, aquele que ressuscita por nós. E quando Jesus está ressuscitando por nós, Ele está ressuscitando, trazendo a capacidade de cada cristão que crê nele ressuscitar no último dia. Hoje já somos ressurretos, porque ressurgimos de uma carne pecadora, temos uma nova natureza em Cristo Jesus e podemos caminhar nele, por ele e para ele. Mas no futuro haveremos de ressuscitar deste corpo mortal, para então termos a vida de dignidade, uma vida plena, uma vida absoluta na sua presença, onde de fato eu possa oferecer adoração e louvor, não sendo como um Deus distante, mas em gratidão daquele Deus que está sempre presente, aquele Deus que ampara, aquele Deus que livra, aquele Deus que criou circunstâncias para que eu pudesse caminhar nele, por ele. E quando Jesus propõe o seu único caminho, e quando Ele propõe o seu caminho, a verdade e a vida, Ele está quebrando todas as outras possibilidades. Ele é único, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele vem de Deus e vai para Deus. Quando Ele vem de Deus, Ele vem para nos socorrer. Quando Ele vai para Deus, é porque Ele já fez aquilo que tinha que ter feito, nos redimiu, nos justificou, volta para a glória. A Bíblia está atestando à direita de Deus, intercedendo por nós, tão somente nesse contexto que a igreja aprendeu, a igreja compreendeu, o povo, a humanidade, aqueles que se renderam na presença do Senhor, compreenderam. Então, se Ele veio por mim, se de fato eu o acolhi, se eu o aceitei, se estou caminhando por Ele, assim como Ele venceu, haverei de vencer, assim como Ele está à direita do Pai, estarei à sua direita, e isto é para a eternidade. Isto já não tem negociação. E nem precisa do esforço da igreja como instituição. Precisa sim da compreensão, da ação e do poder do Espírito Santo para nos conduzir em comunhão, em adoração o tempo todo, sabendo que, olha, eu estou caminhando, mas nunca estou só. Pois comigo tem aqueles que foram remidos, aqueles que foram justificados, aqueles que caminham comigo a boa jornada cristã.
Se eu estou um pouco para trás, olho para o outro que está um pouquinho à frente, eu quero alcançá-lo. Se eu estou um pouquinho à frente, eu olho para trás, para aqueles que estão atrás, eu diminuo o passo para poder nivelá-los comigo, para juntos estarmos caminhando em plena comunhão para os céus, para a vida eterna, porque Jesus traçou este caminho para cada um de nós. Jesus pôs isto nos nossos corações. Jesus nos tem dado do seu Santo Espírito para nos conduzir, e caso a gente conduza nesta proposta e seja conduzido por este Santo Espírito, a gente logra a vitória. E a vitória do cristão é aqui, irmãos. A Bíblia diz que a nossa pátria é celestial. Então a minha vitória definitiva também é para a vida eterna em Cristo Jesus. Bom, e enquanto eu estiver aqui, a gente caminha, a gente é peregrino na terra. A gente está aí nesta jornada de deserto. Porque no deserto, os pés dos judeus não incharam, suas vestes não envelheceram, as mulheres não eram estéreis. Todos os dias eles tinham café da manhã, maná, tinham almoço, maná, talvez lanche da tarde, maná, e a janta, maná. Estava quente, a sombra vinha, tirava aquele peso do sol do deserto. Estava frio, a nuvem da glória vinha e aquecia aquele povo. Adoração. A igreja é mais ou menos parecido com o povo quando caminhando pelo deserto. Não vivemos por nós mesmos. Não queremos construir novilhos de ouro. Não queremos criar conceitos e preceitos nossos, mas queremos tão somente ter a condução contínua de Deus. Ele vai à frente, ele vai atrás, ele vai no meio. E quando ele resolve não ir em detrimento do povo, por ato de rebeldia, ele envia o seu anjo. E nós somos estes que estão caminhando e que jamais querem encontrar uma capa de Acã e que querem fazer um novilho de ouro e que querem pôr Deus à prova, mas somente caminham na provisão, no amparo, no socorro, na assistência daquele que nos tem protegido, daquele que nos tem tirado de onde éramos. Já chegamos onde deveríamos ter chegado? Não, mas já não estamos mais também onde estávamos, reféns do pecado, escravos do pecado, sujeitos à vida, à morte eterna. Estamos aqui numa jornada cristã. Pauta última, vida eterna. Não é? E se a gente pega a nação de Israel caminhando pelo deserto, não estavam muito preocupados senão com a manutenção da glória de Deus, quando eles compreenderam a lição. A igreja tem que se preocupar única e exclusivamente com a manutenção da glória de Deus também. Se a gente despreocupa com isso, envolve com outros focos, né? A gente perde o foco principal. A igreja, ela não tem uma condição estadista, ela é representante do reino. A igreja não está autorizada pelo Espírito Santo para barganhar com as trevas, ela tem que ser pura, tem que ser santa. A igreja não caminha por si só, não é o que a noiva pensa de ornamento, é o que o Espírito Santo pensa de ornamentação para esta igreja, para esta noiva. E nós somos estes que caminham e que estão ornamentados para, no momento quando falar, olha, eis que o noivo vem, a gente poder sair como as 10 virgens, que eram 10 damas de honra, dançando, coreografando, a fim de que a igreja, definitivamente, a noiva, possa entrar para as câmaras com o noivo. Nós somos estes. O que a gente faz? Vigia, não é? E quando tem um tempo como este, em que a gente pode celebrar e adorar o nome santo do Senhor, a gente o faz, sabendo que não tem nenhuma cobrança minha, nenhuma obrigação minha. Tudo que eu faço, estou fazendo, conduzido pela ação e pelo poder do Espírito Santo. E quando conduzido, direcionado pela ação do Espírito Santo, não tem esforço humano.
quando não tem esforço humano, que bom, eu não estou suando, suor. Gênesis 3, com o suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias até que torne a terra, porque és pó, e ao pó tornarás. Se eu tenho suor no meu sofrimento, na minha angústia, no meu trabalho cristão, está falando de argumento humano de maldição, porque o homem começou a suar como proposta de maldição. O cristão, ele só adora. Vamos descansar? Vamos. Você pega a Bíblia, você vem, se adora, se celebra. Vamos descansar mais ainda? Vamos. Então, aí o culto é pela manhã hoje e à noite. Nós vamos lá para o outro lado da cidade, vamos celebrar e adorar o nome santo do Senhor lá. Não é cansativo? É, muito. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Por mim mesmo eu cansaria, estressava, entrava em estado de extenuação, fadiga constante, mas se é em Deus, Ele que me conduz, Ele que permite o alimentar de combustível meu carro, Ele que me dá instrução para caminhar, Ele que me tira da cama todos os dias. Amém? E assim, irmãos, esta última ceia de João, de Jesus, apresentada no Evangelho de Lucas, ela é contraditória do ponto de vista da interpretação, porque alguns pensam que a última ceia, Páscoa, era aqui, e que novamente comer junto esta Páscoa seria no reino. Mas quando Jesus está falando, Ele está falando até que se cumpra o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus estava falando da vinda de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da glorificação de Jesus, da igreja na face da terra, a igreja que caminha, a igreja que milita, a igreja que sofre, a igreja que vence, a igreja que triunfa e a igreja que vai morar nos céus definitivamente também. E depois no reino de Deus, que é uma outra história que, para não complicar, eu paro por aqui, sabendo que o reino de Deus está se cumprindo. E nós somos a extensão do cumprimento do reino, e a nós é dada a missão, o encargo de estarmos proclamando este reino também, vivendo ele, proclamando ele. Eu só posso proclamar o que eu vivo. E a gente vive e a gente proclama. E o caldo engrossa e a gente caminha para a vida eterna. Amém? Pois vos digo que desde agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus.